ninguém sabe exatamente quando, em que ano começou a celebrar algo que seria o primórdio da festa de Halloween. Mas os pesquisadores concordam que as origens desta festa está lá no passado nas culturas celtas, principalmente localizadas nas Ilhas Britânicas e no território que hoje é a Irlanda. Tem muito a ver com a cultura da Irlanda, tem muito a ver com a religiosidade original lá da Irlanda, bem lá atrás no passado. A data era chamada de Samhain, que ainda não era conhecida como a data de Halloween. A data de Samhain era uma cultura ligada aos povos celtas que celebravam o final da colheita, o final do período mais ensolarado sobre a terra, o período do verão, e se preparava e antecipava a vinda do período mais sombrio do ano, ou seja, o final da colheita e o início do inverno, que era, no hemisfério norte, o período mais sombrio do ano. E durante alguns dias, aqueles povos se reuniam, faziam festivais noturnos, sempre eram celebrados, o Samhain sempre era celebrado à noite, e as pessoas levavam alimentos, levavam comidas, levavam festejos para essas celebrações e também invocavam as entidades da floresta. Lembre-se, a gente está falando de folclore, a gente está falando de uma cultura pré-cristã, de um lugar que ainda não tinha contato com a mensagem, com a cultura cristã, e nessas celebrações eram levados comidas, alimentos, se invocava os trolls, os elfos, aqueles seres míticos que faziam parte dessa cultura dos povos celtas que habitavam na Irlanda. Ao longo do tempo, quando chega na Idade Medieval, essa festa de origem celta, chamada Samhain, tem um contato com uma cultura aí sim já cristianizada na Europa continental e acaba se transformando numa celebração misturada com elementos da cultura celta, mas também com elementos da cultura cristã. Um ponto interessante é, até o período medieval, a data do dia de Todos os Santos na Europa era celebrada no dia 13 de maio. Com a reforma do calendário gregoriano, essa data passou a ser celebrada no dia 1º de novembro. Alguns, inclusive, alguns especialistas, inclusive, afirmam que a troca da data também para ser no dia 1º de novembro, como é celebrada até os dias de hoje, foi também uma estratégia do Papa da época para, de certa maneira, se sobrepor a essa festa do Samhain, que era uma festa pagã, né? Não era uma festa cristã. É possível que tenha sido, porque tem até outros casos na história em que datas cristãs tentam ser marcadas para sobrepor a outras festas pagãs que eram largamente celebradas e festejadas. Porque o Dia de Todos os Santos ele está acompanhado numa sequência de 3 dias que são muito importantes. Se você é católico, você entende bem melhor a importância dessas datas, a importância teológica dessas datas, mais até do que protestantes evangélicos, né? Porque o dia 2 de novembro é o dia de finados, uma data importantíssima no calendário litúrgico, principalmente católico. O dia 1º de novembro, que antecede ao dia de finados, também é muito importante, porque é o dia de Todos os Santos. E o dia 31 de outubro, ele também tinha importância nesse calendário litúrgico, porque começavam as comemorações do dia de Todos os Santos. Esse dia não era celebrado apenas no dia 1º de novembro, mas ele era antecedido por missas, por celebrações, por vigílias, por orações no período da noite, e isso já começava na noite, na véspera do dia 31 de outubro, e se estendia ao longo do dia 1º, dia de Todos os Santos, e terminava apenas no dia 2 de novembro, que era a celebração do dia de finados.
Então, nesse período medieval, nós temos uma junção de festividades com elementos do Samhain, da cultura celta, com elementos cristãos, e isso vai mais à frente resultar no Halloween. Não no Halloween na Europa, porque essa festa, embora tenha origens nas Ilhas Britânicas, mas ela é uma festa muito ligada à cultura pop estadunidense. É uma festa que se tornou tradicional, principalmente, basicamente, nos Estados Unidos, né? Com o nome de Halloween, que é um nome inglês, né? Que foi popularizado nos Estados Unidos, principalmente a partir do século XIX. E as origens dessas celebrações nos Estados Unidos está diretamente relacionada com a ida de imigrantes irlandeses para os Estados Unidos, porque foram milhares de imigrantes que saíram da Irlanda e foram para os Estados Unidos e levaram consigo, por exemplo, a cultura do Samhain, levaram consigo, por exemplo, a expressão religiosa dos cultos de São Patrício. Por exemplo, é celebrado, inclusive, o dia de São Patrício em muitos lugares dos Estados Unidos, porque a colônia, a presença de imigrantes irlandeses nos Estados Unidos é bem expressivo, né? E, diferentemente do que algumas pessoas pensam, Halloween não tem a ver com o inferno, não tem a ver com culto satânico, não tem a ver com o diabo, não. Halloween é uma expressão que vem do inglês, que seria All Hallow Eve, que significa a véspera de Todos os Santos. É o resultado da aproximação dessas duas culturas, e o dia 31 de outubro passou a ser celebrado como a véspera do Dia de Todos os Santos, é o que significa, na sua origem, a palavra Halloween. E nos Estados Unidos ela se transforma numa festa tipicamente de lá, tipicamente norte-americana, né, estadunidense, porque aí não é mais só o Samhain, não é só mais como era celebrado na Europa, tem elementos característicos, né, principalmente ligado às crianças que se fantasiam de monstros, se fantasiam de personagens, de desenhos, da cultura pop de modo geral, e vão de casa em casa pedindo doces e oferecem para os moradores a opção de ou eles dão doces ou então eles fazem travessuras. Mas, basicamente, as pessoas participam dessa festa, dão doces para as crianças e é basicamente uma festa infantil. Por mais que tenha pessoas que queiram demonizar, satanizar, como fazem com quase tudo que é diferente, mas basicamente essa festa nos Estados Unidos é uma festa infantil em que as crianças se vestem de personagens, de fantasma e tal, e vão nas casas das pessoas pedir doces, e com isso acaba virando parte da cultura pop, como eu já falei. Tem vários filmes de terror que estreiam no dia do Halloween, tem episódios temáticos dos Simpsons, especiais de dia dos Halloweens e tudo mais. E aqui no Brasil, essa data começa a se popularizar, principalmente na década de 90 do século XX. É bem recente aqui no Brasil. E uma crítica que eu gostaria de fazer é que essa data ela é estadunidense, ela não tem relação direta com a cultura, com a história, com o folclore tipicamente brasileiro. É uma festa importada, mas que também aqui, basicamente, ela é uma brincadeira de fantasias ligadas às crianças, ligadas a festas escolares, etc., em que a criançada se fantasia e também vai lá pedir doces, embora aqui é muito mais a questão da fantasia e da brincadeira das crianças e das festas temáticas que surgem a partir daí, né? Uma festa parecida, embora diferente, se é que você me entende, que nós temos aqui no calendário brasileiro, e essa sim, bem ligada à cultura brasileira, bem ligada à religiosidade brasileira, que é uma religiosidade plural, é a festa do dia de São Cosme e São Damião, que acontece um mês antes, né, no finalzinho do mês de setembro, que é uma festa católica,
mas também é uma festa das religiões de matrizes africanas, em que a parte popular, vamos dizer assim, a parte infantil dessa celebração, são as crianças indo de casa em casa, onde distribuem doces, pacotinhos de doces, e elas vão até as casas pedindo doces e juntando os doces ao final do dia para comer à noite, né? Que não preciso dizer que também é uma festa que por muitos protestantes evangélicos acaba se tornando também uma festa que é demonizada, e isso está diretamente relacionada com o racismo religioso que, lamentavelmente, acontece e acontece muito no Brasil, sobretudo contra as religiões de matrizes africanas que, historicamente, desde a época da colonização do Brasil, elas são demonizadas. Desde 1500 e até hoje ainda se tem muitos discursos que tentam demonizar as religiões de matrizes africanas. Outro detalhe também interessante para a gente citar é que o nome Dia das Bruxas é basicamente usado no Brasil. Se usa um pouco nos Estados Unidos, mas é muito mais o dia de Halloween, que no original é a véspera de Todos os Santos, e em pouquíssimos outros lugares do mundo. É um nome muito popular, ou mais popular, no Brasil. E no Brasil, o dia 31 de outubro, recentemente, se tornou o dia do Saci. E antes de você também demonizar isso, lembre-se que o Saci ele não existe na realidade. Ele não é um demônio, uma entidade, ele é apenas parte do folclore brasileiro, ele é apenas parte da cultura popular brasileira, que é tão rica, que é tão vasta, que é tão diversificada e, infelizmente, tão desconhecida por nós brasileiros mesmo, né? O dia 31 de outubro, embora muita gente nem sabe disso, lembra mais do Halloween do que de uma festa, de uma data, pelo menos, que é tipicamente brasileira, do folclore brasileiro, da cultura brasileira, mas até por essa semelhança, né, se é que tem, o dia 31 de outubro no Brasil ficou conhecido como o Dia do Saci também. Lamentavelmente, muitas pessoas tentam fazer um terrorismo religioso com a data do Halloween, com a data de São Cosme e São Damião, com outras datas. Tem gente, inclusive, que faz terrorismo religioso com o próprio Natal, com a própria data que celebra, com a festa que celebra o nascimento de Jesus. Tem pessoas que se dizem cristãs que fazem um terrorismo religioso com o próprio festejo do Natal, que comemora o nascimento de Jesus. Veja lá você, né? E, lamentavelmente, a forma como nós enxergamos a vida, se for pesada, se for demonizada, infelizmente vai causar um peso enorme sobre nós, sobre as pessoas que convivem com a gente, sobre as pessoas que têm contato com a gente. Se você é uma pessoa que vê demônio em tudo, você vai encontrar, de fato, demônio em tudo, né? Se os teus olhos forem maus, você vai encontrar malícia, maldade em tudo. E é claro que existe maldade no mundo, é claro que existem pessoas mal intencionadas no mundo, é claro que nós devemos ser prudentes, é claro que nós devemos ser atentos, atentas para muitas coisas, principalmente coisas que são relacionadas às crianças, né? Mas nós também não podemos fazer o terrorismo religioso, muito menos o racismo religioso, e nem tampouco achar que na vida é baseada apenas num dualismo em que ou uma coisa é divina ou uma coisa é automaticamente demoníaca, satânica e vai levar as pessoas para o inferno. Bem menos que isso. Calma, vai com calma, muito menos do que isso, porque a vida é complexa demais para ser definida nesse estéril e infrutífero dualismo que só causa terrorismo, só causa alienação, só causa peso sobre as costas das pessoas, só tira das pessoas o prazer pela vida, o prazer pela cultura, o prazer pelo festejo e também o prazer pela espiritualidade.
Então, esse vídeo é para a gente contar um pouco mais das origens do Halloween, falar que ele tem relações com festas religiosas cristãs, ainda que indiretamente falando, que ele estava na sequência de 3 datas muito importantes para o cristianismo, principalmente católico, e depois, em 1500 e pouco, 1517, o dia 31 de outubro passa também a ser celebrado como o dia da Reforma Luterana, que eu já falei em outros vídeos, se você tem acompanhado, sabe disso, que as teses elas não aconteceram, de fato, no dia 31 de outubro, mas que essa data foi utilizada também para sobrepor as datas que anteriormente eram celebradas e para ficar na sequência lógica de outras datas e feriados religiosos, para que a data fosse enfatizada e não fosse mais esquecida lá, principalmente no norte da Alemanha. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os seus contatos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também, é claro, você sabe, em breve a gente volta para mais conteúdos. Clica ali também, seja membro e venha fazer parte da melhor escola de teologia da internet. Tchau, pessoal, um abraço.